hoje nós vamos ver algumas características da mãe segundo o coração de Deus. E isso está novinho aqui, ó. Eu fiz aqui, anotei versículos. Então, Lucas capítulo 1, versículo 26 a 38, diz assim: No 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por parte de Deus para uma cidade da Galileia chamada Nazaré. A uma virgem desposada com um certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem se chamava Maria. E entrando o anjo, aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, se perturbou muito e pôs-se a pensar o que significava essa saudação. Mas o anjo, Jesus! Enquanto eu leio, o Senhor fala comigo aqui. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achastes graça diante de Deus. E eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, o seu pai. E ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. E por isso também o ente que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parente, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Deus separou as mulheres para serem mãe e Maria para ser um exemplo, um tipo daquilo que Deus quer que as mulheres sejam como mães. E a primeira coisa que diz é que vocês, as mulheres que estão aqui, todas as mulheres do mundo, esse versículo se aplica, mas infelizmente nem todas as mulheres do mundo tomam posse daquilo que Deus está dizendo sobre elas. Porque assim tem gente que Jesus morreu para si, Jesus morreu por eles, mas não toma posse daquilo que Deus fez. E aí morre sem Jesus e vai para o inferno. Quando Deus não queria que fosse para o inferno. A Bíblia diz: a vontade de Deus é que nenhum se perca, mas que todos cheguem à salvação. Deus não criou o inferno para o homem, criou para o diabo os seus anjos. Então, infelizmente, nem todas as mulheres assumem isso que Deus fez, e Deus fez isso para ser da maneira que Ele criou. Mas também existe a segunda parte, que é a parte que nós, como filhos, como filhas, temos que fazer. Então, a primeira coisa que eu quero meditar com vocês aqui é assim: entrando o anjo, onde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Esse é um princípio. Deus criou todos nós, não para viver longe dele, mas para viver junto com ele, para ser favorecida dele. Mas muita gente não entra no favor de Deus, que é a graça de Deus. Deus criou todas as mulheres para isso. E elas são todas as mulheres, sem exceção, criadas para serem muito favorecidas. Mas para que isso aconteça, precisa entrar no favor do Senhor. Então esse favor se cumpre na vida delas. E eu dou graças a Deus porque todos vocês que estão aqui, só estão aqui porque são muito favorecidas. Vocês fazem parte desse grupo que entrou no favor de Deus. E a Bíblia diz: você não é só muito favorecida, mas o Senhor é com você. Então a mulher segundo o coração de Deus é aquela mulher que começa sendo muito favorecida, e muito favorecido quer dizer a graça de Deus, o favor imerecido de Deus. Aquele favor que vem para você, a graça de Deus que vem para você sem que você faça nada, mas como disse o Júlio aqui hoje de manhã, teve um preço. E foi Jesus que pagou o preço. Então ela não é uma graça barata. É uma graça que teve um preço para o Filho de Deus, custou a vida dele. Então você é muito favorecido porque essa graça chegou até você na pessoa de Jesus. Amém? E a Bíblia continua dizendo: o Senhor é contigo.
Então isso quer dizer, você não é somente favorecida, mas o Senhor está com você. Sabe qual é um dos nomes de Jesus? Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Então eu gostaria de dizer para as mulheres aqui, Emanuel, que quer dizer Deus com você. Você não é só muito favorecida, mas Deus está com você. E mais do que Deus está com você, Deus está em você. Em você. Você é como um vaso de barro até que você ganhe um corpo novo, que você vai ganhar, semelhante ao de Jesus da ressurreição. Mas até lá você é um vaso de barro, mas dentro desse vaso tem um tesouro. E esse tesouro é Jesus. E esse tesouro são as coisas de Deus lá dentro de você, no seu coração. Então esse é o primeiro princípio da mulher segundo o coração de Deus. Ela é muito favorecida e Deus está com ela em todas as circunstâncias. Em todas as circunstâncias. Amém? Ok, segundo princípio é que essa mulher é pura. Eu quero dizer que muitos aqui de vocês talvez começaram errado. Mas chegou o tempo em que vocês entraram na convergência com Deus, receberam Jesus e foram purificadas. Aqui não tem mulher impura. Porque se tiver alguma impura, não é de Deus. Deus não tem impuros. Ok? Então você foi purificada. Você foi purificada. Purificada por Jesus, que morreu, derramou seu sangue, para que você fosse realmente pura. E você é essa mulher, pura. E esse é o segundo princípio de Deus. Toda mulher que entrega o seu coração para Jesus, que o recebe como Senhor e Salvador da sua vida, que se submete a Jesus, ela é purificada. Então você pode se considerar pura aos olhos de Deus. Porque embora você ainda faça bobagem por aqui, como todo mundo, enquanto você está vivendo nesse corpo, o sangue de Jesus te purifica de todo o pecado. E você é pura, purificada. Todos somos puros, purificados. Mas a mulher, esse é o segundo princípio. Então, essa mulher que tem essa pureza. Primeiro, essa mulher que é bem-aventurada, que é separada, que Deus está com ela, depois que tem pureza. Mas aqui tem um outro princípio. E esse outro princípio é que não existe supermães. O que isso quer dizer? Não tem mãe que entenda tudo, e saiba tudo e tenha poder para fazer tudo. Veja o que acontece com essa mãe aqui, que é o exemplo que Deus separou de como ser uma mãe segundo o coração dele. Vem um anjo, fala com ela, versículo 29. Ela, porém, ao ouvir essa palavra, se perturbou. Muita mulher de Deus, segundo o coração de Deus, vai ficar perturbada algum dia na sua vida. Porque vai ouvir de Deus palavras que não pode entender. Que para ela não faz significado. Não tem nada a dizer para ela. Então ela se perturba. Então Deus não tem supermulheres. Irmão, quero dizer para você que nada me perturba. Tem alguma coisa errada. Porque Deus não terminou com você ainda e você vai ter alguma perturbação. Mas não se preocupe com essa perturbação. Sabe por quê? Porque ela se perturbava, mas de uma maneira significativa. E pôs-se a pensar no que significaria. Ela se perturbava pelo significado. E cada vez que você se perturbar por o significado de alguma coisa que Deus está falando com você, sabe o que vai acontecer? Deus vai mandar a resposta para você do significado. Você vai entender o significado. Embora você não consiga entender como esse significado vai se cumprir, mas você vai entender qual é o significado. Amém? Porque a palavra de Deus diz que os segredos de Deus são para aqueles que o amam. Os segredos de Deus são para aqueles que o amam. Você que ama Deus, Deus vai contar para vocês os segredos dele, porque os segredos dele são para aqueles que o amam. Então ela estava pensando, e aí o anjo disse, e ela estava com temor. Veja só o que diz aí o próximo versículo, versículo 30. O anjo lhe disse, Maria, não temas, não temas. Não temas, porque isso que veio para você, isso que eu disse para você, essa saudação, significa uma graça de Deus para você. Então, muitas vezes você vai ter mulher que está aqui, e serve para os homens também, serve para nós, esse é um princípio de Deus, a palavra tem princípios, Deus age por princípios.
Às vezes nós vamos ficar perturbados, mas Deus vai dizer, não se perturbe. Não se perturbe. Porque o que Deus está falando para você, se você se submeter a Ele, como Maria fez, Deus vai cumprir. Sabe qual é o problema das nossas muitas perturbações, que às vezes nunca passam? A gente fica perturbado e não deixa de ser perturbado, e vive perturbado por um tempão. É que nós ficamos pensando que nós vamos resolver o problema, que nós vamos fazer. Mas quando Deus fala alguma coisa com você que te perturbe, não se perturbe, porque é Deus que vai fazer. Tudo que você tem que fazer é submeter ao Senhor a tua vida, e Deus vai fazer o resto. Então esse é um princípio para a mulher que teme a Deus, ok? Então ela ficou perturbada, a mulher vai ficar perturbada, homem vai ficar perturbado, mas não se perturbe. Porque você achou graça. Graça quer dizer um favor imerecido. E na graça de Deus, sabe o que está dentro da graça de Deus? Imagina a graça de Deus como se fosse assim uma bola que está cheia de coisas. Dentro delas, a melhor coisa e a maior coisa talvez que esteja lá é o seu destino. Está dentro. O seu destino é uma das expressões da graça de Deus sobre a tua vida. Então não se perturbe. Porque Deus tem um destino para você. Vai chegar horas que você não pode fazer nada, aí Deus vai fazer. Porque a obra da graça não é obra do teu esforço, não é obra do teu conhecimento, do teu entendimento, ok? Não é obra. Veja, por exemplo, o anjo explicando para Maria, Maria, você fica perturbada, porque veja só tua parente Isabel, velha, já não pode mais ter filho de jeito nenhum, e agora ela está no 6º mês. Porque para Deus não há impossíveis. Então, às vezes essa perturbação é porque nós estamos colocando os olhos na gente mesmo, naquilo que Deus está mandando, e não estamos colocando os olhos no Deus que está mandando. Amém? Então esse é outro princípio, um princípio tremendo aí, né? Agora veja o versículo 28. Que coisa tremenda esse versículo 28 ainda. Entrando o anjo aonde ela estava, disse, alegra-te, muito favorecido, o Senhor é contigo. O que você faria se um anjo entrasse lá no teu quarto ou no lugar que você está e se apresentasse para você e começasse a falar com você? Eu não sei, talvez se saía correndo. Se mandava. Não, Maria não se mandou, nem ficou com medo, nem com nada. Sabe por quê? Por causa da intimidade que ela tinha com Deus. Ver anjo para ela era coisa normal. Ouvir a palavra de Deus para ela não era coisa normal. Ela não ficou assustada, nada disso. Não saiu correndo, porque ela tinha intimidade. Então outro princípio, outra coisa na vida da mulher, segundo o coração de Deus, é a intimidade que ela precisa ter com Deus. Para que quando Deus falar com ela, a coisa não faça só sentido, mas ela possa parar para ouvir. Imagina se Maria se manda. Será que o anjo ia sair correndo atrás dela, falando na orelha dela? Eu duvido. Eu duvido. Mas olha só, a Bíblia diz que ela parou e o anjo falou com ela. E ela falou com o anjo. E ela falou com o anjo. Ela disse, mas escuta, que negócio é esse? Eu sou virgem, nunca tive relação com homem nenhum, como é que isso vai acontecer? Isso é um negócio... O anjo disse, espera aí, não se preocupa não. Deus está dizendo que vai fazer, Ele vai fazer. Então o princípio da intimidade com Deus. Versículo 35. Tem uma coisa tremenda aí do versículo 35. Respondeu o anjo, descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a tua sombra. Por isso o ente santo que há de nascer de ti será chamado Filho de Deus. Aí você pode dizer, dessa a gente está fora, né? Porque o anjo veio, o Espírito Santo desceu sobre Maria, mas Jesus já nasceu, não vai poder acontecer isso comigo, porque o que Deus tinha para Maria, com ela já se cumpriu. Mas Deus tem tanta coisa para você, que você precisa que o Espírito Santo venha sobre você. E tome conta de você. E enche o teu coração. Você tem que ser coberto pela sombra do Espírito Santo.
Ele vem, vai descer sobre você, e Ele vai realizar no teu coração. Uma das coisas que tem que acontecer é a nossa mudança de coração. A Bíblia diz que o coração do homem é tremendamente corrupto. Quem pode entender? E aí Deus diz assim: dá-me, filho meu, ou dá-me, filha minha, o teu coração. Então você entrega o teu coração, e aí coisas vão acontecer, porque vem a sombra do Espírito Santo, te cobre, e você então vai poder receber aquilo que Deus tem para você. Deus é um Deus de propósito. Então eu queria nessa manhã, que é dia das mães, nós estamos comemorando aqui, desafiar você para entrar no propósito que Deus tem para você. E sabe, tem muitas coisas que a gente tem que entrar devagarinho para sentir as coisas, mas o propósito de Deus é uma coisa que você tem que se jogar de cabeça. Entra no propósito de Deus sem medo, porque o propósito de Deus não tem erro. Então uma mulher, segundo o coração de Deus, é essa. É uma mulher que tem propósito. Se eu perguntasse para você aqui, qual é o propósito da tua vida? Não precisa responder. Ou você tem um propósito? Então Deus tem um propósito para você. E esse propósito, se é um propósito de Deus, deixa eu só dizer uma coisa. Escutem isso, mulheres. Também pode escutar, viu, homens? Que também é a mesma coisa para vocês. O propósito, quando é um propósito de Deus, é maior do que você. Se for do teu tamanho, não precisa ser de Deus. Pode ser teu só. Ok? Mas se for de Deus para você, vai além de você. É muito maior do que você. Quando é um propósito de Deus. Então, mulher segundo o coração de Deus. É mulher com um propósito. Versículo 37. Porque para com Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Se Deus prometeu, é certo que Ele fará. O grande problema nosso é que nós queremos cobrar de Deus o que Ele não prometeu. O que está na nossa cabeça. O que nós queremos. E aí a gente falha. E sabe qual é o final disso? A gente culpa Deus. A gente quer pôr as palavras na boca de Deus. Fazer com que as coisas, dizer que as coisas são dele para a nossa vida, quando às vezes Ele não falou, não tem uma promessa. Então quando o anjo estava falando para Maria, ela não estava grávida ainda, o Espírito Santo não tinha vindo sobre ela, era uma promessa. Era uma promessa. Então olha só que coisa tremenda, esse é um outro princípio. Ela é uma mulher que vive o sobrenatural. Por quê? Porque ela vive fora das condições dela. Ela vive segundo as condições de Deus. Ela não poderia ficar grávida de jeito nenhum, né? Quem era ela para um anjo vir falar? Mas, quando você está assim no centro da vontade de Deus para a tua vida, e essa é a vontade de Deus para a tua vida, o centro da vontade dele, você começa a viver no sobrenatural. Sabe uma oração que a Anice fazia sempre? Ela dizia para Deus: Senhor, eu quero viver o teu sobrenatural. Ela dizia assim: eu quero que o teu sobrenatural seja o meu natural. E aí a gente estava em Chicago, antes de descer aqui para cá, e ela fez essa oração. Ela falou: Senhor, eu quero viver o teu sobrenatural. E que o teu sobrenatural seja o meu natural. Aí Deus deu um sonho para ela. Deus deu um sonho para ela, de uma grande montanha, ela subindo numa montanha, e ela estava quase lá no topo da montanha já, e depois tinha então o vale, um vale verdejante, né? E aí nós viemos para cá, e nós chegamos para cá por causa da dona Anice. A coisa pegou em cima da gente, porque sabe quando a gente está no centro da vontade de Deus, Deus quer fazer as coisas do jeito dele. Primeira coisa, nosso filho Felipe teve um acidente por culpa dele, né? Não tinha nada a ver com Deus. Ele estava andando a uns 200 e tantos quilômetros por hora, na 400. Tinha um Camaro Z28 com um chip para ficar mais possante ainda. E 3 amigos, estavam todos bêbados, e um deles que estava sentado atrás disse para ele assim: olha, é o seguinte, você tem um carrão desse, mas por que adianta ter um carrão desse? Você não anda? Ele falou: eu ando. Ele falou: não, você não anda, olha aí a quanto que você está andando. Ele estava lá na 400, lá em cima. Aí o Felipe desceu no pé do acelerador. Pá! Um negócio
Virou uma bala. E aí ele pegou um lugar que tinha umas lombadinhas assim, o carro bateu, voou, literalmente voou para fora do acostamento. Eu tenho fotos, derrubou árvore dessa grossura, se bem que aqui não é difícil derrubar árvore, é tudo meio arenoso, né? Então, Camaro, carro forte, derrubou árvores e foi fazendo uma limpeza. E aí, ligaram para a gente foi no hospital, tinha os dois amigos dele, ele tinha o teto solar era de vidro, um tinha levantado o braço, estava tudo cortado de vidro, ele já tinha tirado os cacos, o outro estava com o olho roxo, porque estava no banco de trás, acertou o banco, estava com o olhão roxo assim. A gente pensou, normal, né? Não aconteceu nada com eles, o Felipe também não. Mas o Felipe estava na frente. Ele estava sem cinto, chegou a despedaçar o wheel drive, o volante. Quebrou o volante. Arrebentou o peito, ficou sem os 2 pulmões, eram 2 coisas negras. Quebrou a cabeça daqui. Um dia vocês vão ver o Felipe aí, olha na cabeça dele, quebrou daqui até aqui. Quebrou atrás. E nós chegamos, começou a demorar. E nós chegamos lá, era umas 5h30, era 11 horas e nada. De repente, essa é a médica que tinha operado ele. E olhou para nós e disse assim, olha, vocês são os pais do Felipe? Estava eu, a Thaís estava lá, no hospital, e o André. E ele disse, e o Roberto, vocês são os pais do Felipe? A gente falou sim. Falou, olha, ele sofreu um acidente sério, quebrou a cabeça, saiu coisa do cérebro dele, saiu um pedaço do cérebro dele, e eu empurrei para dentro. Então ele não tem chance de vida, e se ele viver, ele vai ser um vegetal. Ele vai ser um vegetal. Aí todo mundo caiu no pranto. Né? Ele vai ser um vegetal. Aí eu saí, fiquei assim, bem assim, não senti nada. Eu falei, meu Deus, eu devo estar em choque, né? Esse é estado de choque, não estou sentindo nada. Eu saí assim andando e de repente eu vi a capela. Né? Eu falei, eu vou entrar aqui para mim orar. E quando eu entrei na capela que eu ia me ajoelhar, Deus falou comigo. Você não está sentindo nada porque ele não vai morrer. Essa palavra da médica aí não tem nada a ver. Ele não vai morrer. Não é o tempo dele. Aí eu nem fiz oração. Eu estava começando a ajoelhar, eu levantei, voltei, não sei se a Thaís lembra, entrei na sala e disse, olha, parem com a choradeira porque o Felipe não vai morrer. Aí a Thaís olhou para mim e falou assim, eu disse para ela, eu acabei de ouvir Deus falou comigo, ele não vai morrer. A Thaís olhou para mim, pai, o senhor ouviu direito? Eu falei, eu ouvi. De repente vai saindo o Felipe, parecia uma múmia, a cabeça tinha inchado, ele estava com um cabeção assim, enorme, para vocês terem uma ideia, o pâncreas dele cortou, tiveram que abrir ele, abriram tudo, costuraram, 2 pulmões ficou zerado, ele ficou na máquina o tempo todo, teve infecção generalizada, deram para ele umas 2 ou 3 vezes, parou tudo, os equipamentos, ele morreu, Deus ressuscitou. E nós ficamos lá, né, orando e tal. E nisso começou a igreja. Esta igreja. Na sala da UTI. Porque começaram a vir os amigos do Felipe quando ouviram o que tinha acontecido. Começaram a vir os amigos dele. E aí o que acontecia? Vinham e ficavam lá na sala de espera da UTI, lá naquele hospital que tem ali em Alfareta. No Norte Fulton, em Alfareta. Aí, um monte de sala de UTI, um lugar grandão assim de recepção. A gente punha todas as coisas lá, ficava lá, levava um saco de dormir, a gente ficou lá o tempo todo. Aí o que acontecia? Os amigos começaram a chegar. Eu comecei a evangelizar os amigos dele. A igreja ICC, Atlanta Church, nasceu no hospital, na sala de espera da UTI. E os primeiros foram se convertendo, até que um dia chegava até às vezes 50, 60 jovens lá, os amigos do Felipe, porque a gente nunca imaginava que ele tinha tantos amigos. E tudo não crente, da raça dele. Né? Aí, bebum igual ele. Aí
o que aconteceu? Aí a gente começava a evangelizar. Um dia, a menina assim da recepção me chamou e disse assim, o que é que está acontecendo aqui? Eu falei, olha, o meu filho, esses são todos amigos do meu filho, eles não são cristãos. E isso aí que você vê, a gente de mão dada orando, e eu orando com eles e lendo a palavra, eu estou evangelizando. Ela abriu um olho e falou assim, eu sou cristã, eu vou orar por você todas as vezes que eles vierem para cá. E foi assim. Então a coisa pegou. É o Felipe. Depois foi o André e o Beto estavam voltando para casa, tinham tomado uma cervejinha lá e começaram a brigar dentro do carro. Subiu no meio-fio, entrou no jardim, no front yard de alguém, e veio a polícia, levou o André e prendeu. Ele ficou desesperado. Aí depois, um pouco de tempo depois, a Thaís estava voltando, trabalhava ali do outro lado, num banco chamado Washington Mutual. Ali do outro lado, no próximo mall, do lado do Publix. Ela estava voltando para casa e um caminhão bateu do lado dela. A gente estava num grupo de estudo na casa do Felipe com a Irani. A Irani está aí. A gente estava voltando, depois do estudo, e um carro bateu nela, rodou lá em cima, para lá da saída... na saída 2, para lá do 262. 263, essa. Eu ando todo dia aí, mas nunca guardo. Mas olha só, aí o carro rodou, bateu na metade assim, voltou, um caminhão passou por cima do carrinho dela, era um carro pequeno, por cima do banco do motorista, de onde ela estava, mas nesse negócio de rodar, ela saiu do banco, ela estava de cinto, tinha um roxo assim, nela do cinto, ela estava de cinto, ela saiu, passou por meio dos 2 bancos, quebrou a cabeça aqui atrás e foi parar no banco de trás. Quando o caminhão passou por cima dos 2 assentos dianteiros, ela não estava mais. Aí alguém parou, tirou ela do carro, e quando nós chegamos em casa, estava a maquininha que eu tinha de mensagem piscando e dizia assim, sua filha teve um acidente e está no hospital. E a gente tinha ouvido lá na casa da Irani que tinha tido um acidente fatal na 75. Imagina. Aí nós chegamos e fomos todo mundo para lá. E na medida que eu ia para lá, Deus falou comigo, olha, a Anice disse que queria viver o sobrenatural, então eu vou dar algumas coisinhas aqui do sobrenatural, né? Não é muito fácil, mas é o sobrenatural. E aí Deus falou comigo. Então nós chegamos lá, estava cheio de gente. Já tinham chegado antes da gente, lá no hospital. E aí todo mundo chorando. Eu falei, não chora, é 2 coisas que vão fazer. É chorar e se alegrar depois, porque ela não vai morrer. Aí entramos, eu e a Anice, para dentro da UTI. Lá veio um médico, era um médico indiano, com aquele negocinho deles, né? E ele falou, vocês são os pais da Thaís? Somos. E ele começou a mostrar as fotos do cérebro da Thaís. Assim, dos 2 lados tinha 2 negócios preto, assim. E tinha 23 pontos vermelhos no cérebro. E ele falou, vocês têm ideia do que é isso? Eu falei, bom, esses 2 pretos devem ter cérebro ser chocado. E esses pontos vermelhos, ponto vermelho é sangue, né? Ele falou, com menos de 10% gente não chegou no hospital, vivo. A sua filha vai morrer. Segunda vez que eu vi isso. E assim foi. E nós começamos a viver o tal do sobrenatural. 8 dias depois, a Thaís sai do coma. Ela estava no coma, então tinha vertido sangue. Ela tinha um cabelo grande ainda, tem um cabelo meio grande, né? Ensopou o cabelo dela. Daí quando o sangue seca, ele se retrai. Então ela acordou, a gente estava lá, os meninos estavam lá, a gente já estava lá na UTI. E ela chamou, eu me lembro até hoje, ela chamou um dos meninos e falou, Felipe, vem aqui, desamarra aqui, solta o meu cabelo. Mas soltar o cabelo como? Era sangue empapado, né, que estava puxando. Aí o Felipe foi lá e mexeu um pouquinho. Ela falou, vocês meninos não sabem de nada. Mãe, vem aqui, solta aqui o meu cabelo. A mãe vai lá, vai fazer o quê, né? Mexe de novo, sai. Falou, mãe, solta o meu cabelo. Pai, vem aqui você. Aí eu fui lá, mexi nela e tal, também não fiz nada. Aí essa menina ali, que está ali sentada ali, olhou para mim e disse assim, pai, o senhor não leu na Bíblia?
Pai, não provoqueis os vossos filhos a ira. Solta o meu cabelo. Saído da UTI. Viveu sobrenatural. Está aqui alguém que viveu o sobrenatural. Deus tem para vocês viver o sobrenatural. Pode ser não ser muito bom. Pode ser que você não ache muito engraçadinho. Mas vocês querem saber? Eu sou alguém que tem um filho que ressuscitou 2 vezes. Quem tem um filho que ressuscitou 2 vezes aqui? E deixa eu dizer, enquanto nós estávamos nesse hospital, nós ficamos lá 17 dias. E aí, um belo dia, e todo mundo ia lá e tal, e as notícias eram sempre essas. Não tem jeito. Né? Um dia, o Felipe acorda da UTI, a gente sempre, nas UTIs tem aquele sofá, né, que vira cama, e a gente sempre ficava, eu e a Anice lá, à noite. E esse dia estava eu. O Felipe acorda, e eu sempre via aí pelas 6 da manhã, o médico vinha com um negocinho assim, portátil de tirar chapa do pulmão, né, o raio-x, punha por baixo da mesa e clac, clac. E aquilo acordava a gente, fazia um barulhão. Eu todo dia acordava, mas já sabia o que era. Aí eu acordei, aí passou um tempinho, de repente vem clac, clac. Eu falei, talvez não saiu boa. Né? De repente vem pela 3ª vez. E eu ouvi o barulho, e aí chega outro médico que ia substituir o plantão. E aí o camarada pôs todos os raios-x do Felipe assim, na mesa, e pôs os raios-x novos. Daí, eu nisso já levantei, né, para ver o que estava acontecendo. E aí ele disse assim, o que você acha desses raios-x? Um médico disse para o outro. Ele falou, esses aqui todos são do Felipe, esse aqui não é do Felipe. Daqui para lá. Ele falou, eu acabei de tirar esses raios-x. Ele tinha 2 pulmões como de criança, 0, limpo. Quando ele saiu do coma, Deus curou ele completamente. Ele ficou sem sequela mental. Ele ficou... Mas nesse tempo foi tão interessante. A gente já estava daí começando a igreja. E aí, sabe como é que é, né? As pessoas às vezes não têm entendimento. E surgiu um boato, tínhamos um conselho de pastores. E lá no meio dos pastores surgiu um ditado lá sobre a minha pessoa. Eu era o presidente do conselho. Era um dos fundadores e fui o primeiro presidente. Hoje esse conselho não existe mais. Aí surgiu um boato. A casa do pastor João tem teto de vidro. Tudo acontece com ele. Só pode ser o inimigo, não pode ser Deus. Ele deve estar com alguma coisa muito má na sua vida. Porque olha o que está acontecendo, olha tudo que está acontecendo. Aí passa um tempo, um ano e tanto, eu estava na reunião de pastores, eu me levantei, o pessoal disse, pastor, você quer dar uma palavrinha? Eu falei, quero. Eu falei, olha, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. Minha casa tem um teto de vidro. Já aconteceu isso. E fora disso, isso. E quando eu não era crente, isso. E comecei a contar e falei, mas eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quem de vocês aqui tem um filho que ressuscitou 2 vezes? Falei, apesar da minha casa ser um teto de vidro, porque eu ainda não estou terminado, a minha casa ainda é um teto de vidro. Eu tenho um filho que ressuscitou 2 vezes. Eu tenho uma filha que disseram que ela ia ser vegetal. E ela está aí, muito bem, graças a Deus. Eu tenho netos. Vocês estão entendendo? Então, é a mulher que vive o sobrenatural. Que vive o sobrenatural. Essa é a mulher segundo o coração de Deus. E sabe, a tua história aqui não está escrita, porque ela ainda está sendo escrita com a tua vida. E sabe por que essa história de Maria está escrita aqui? Para desafiar você a começar a viver o sobrenatural. A começar a receber o sobrenatural de você, na tua vida. A começar a receber o sobrenatural. Porque para o homem é impossível, mas para Deus não há nada impossível. Para Deus não é impossível. Então essa história está escrita aqui para desafiar vocês, mulheres. E eu, em nome de Jesus, desafio vocês hoje para começarem a viver o sobrenatural. E às vezes a gente não quer esse dito sobrenatural, porque ele vem com algumas coisas aí pelo meio, né? Mas ontem, por exemplo, nós ouvimos a história do irmãozinho que está sentado ali, né?
O Fabiano, ele contou a história dele para a gente. Fabiano é alguém que sabe exatamente o que eu estou dizendo, porque ele vive no sobrenatural. Agora pergunta para ele se é fácil. Não é fácil, mas quem conhece a Deus como ele conhece? Eu duvido que aqui a gente conhece tanto a Deus. Eu pensava que eu conhecia. Nossa, como eu conheço a Deus, o que eu já vivi. Mas quando eu vi o Fabiano falar, eu falei, Jesus, a gente está sempre enganado, né? Pensa que já conheceu tudo e não conheceu tudo. Então Deus quer que a gente viva o sobrenatural. E as mulheres são separadas para viver o sobrenatural. E Deus está fazendo um convite para você. Essa história de Maria ficou aqui não para contar uma historinha da mãe de Jesus, mas para convidar você a buscar de Deus as características que Maria teve na sua vida, que ela viveu na sua vida. Deixar de viver uma vida centralizada em vocês, nas emoções de vocês. Porque você está pensando que isso aqui que Deus falou para Maria era fácil? Sabe o que acontecia com as mulheres que ficavam grávidas quando já estavam prometidas para alguém? Naquele tempo, eram apedrejadas. Maria sabia disso. Mas sabe o que Maria diz? Lá no fim da história, veja o versículo 38. O fim da história. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Então o anjo disse, está feito, tchau. Foi embora. Então disse Maria, aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou. O anjo falou, está feito, pronto. Tá ligado no céu, vai acontecer mesmo. Entenderam? Então o que acontece? Às vezes, há riscos para correr, mas Deus está com você. Às vezes, Deus escolhe deixar você entrar dentro da fornalha, como os amigos do Daniel. Mas Deus está dentro da fornalha com você. Entende? Não há lugar, se você é essa mulher segundo o coração de Deus, e você é bem-aventurada, mulher que anda na graça, a presença de Deus está com você, por que você vai temer? Porque se alguma coisa vier que você não goste muito, e vai vir, e vem isso mesmo, e virá, Deus vai estar com você em qualquer situação. Tudo o que precisa é ser essa mulher segundo o coração de Deus. Eu quero terminar fazendo uma pergunta para vocês. Deus propôs Maria como uma referência para vocês, mulheres. Quem de vocês gostaria de ser como Maria? Então você tem que começar a acreditar em algumas coisas. Tem que começar a acreditar em algumas coisas. E aqui então, leia de novo essa história, do versículo 26 até o 37 de Lucas capítulo 1. Leia de novo. Medite nisso. Porque essa história é um desafio para você. Seja qual for o teu desafio. Não interessa qual é o seu desafio.